Vamos a adentrarnos en el pensamiento que moldea las decisiones del Kremlin. Pensadores, filósofos o clarividentes, como queramos decirlo según nuestro punto de vista, pero relevantes. Sergei Karavanov, Dmitry Trenin, personas que dan sustento ideológico al discurso de Vladimir Putin y que justifican sus políticas, tanto su hostilidad a Occidente como su neoimperialismo. Un asunto que tratamos ya con Armando Álvarez García Jr., profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de La Rioja. Armando, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rafa, buenas tardes, querido público. Un placer tenerte aquí para desentrañar estas cuestiones tan crípticas, quizá, porque tampoco se habla tanto de este asunto de quién impulsa con su pensamiento los actos del Kremlin. Sergei Karavanov, por ejemplo, aboga por una gran Eurasia que se extienda desde Ucrania hasta Kamchatka, desde las dos Coreas hasta el Golfo Pérsico, dice. Y yo te pregunto, Armando, ¿qué implica esa visión territorial expansiva para la política exterior de Rusia? Esto al final tiene precedentes en conceptos históricos como el Lebensraum, que han dado mucho que hablar a lo largo de la historia. Bem, na realidade não, há uma diferença bastante importante. Bem, tentarei ser conciso, pero a resposta realmente é tanto complexa. A estratégia não abarca somente Rússia, abarca Rússia e China, né, para conformar bloco euroasiático que se apoia na integração econômica, energética e tecnológica. Agora sim, com liderazgo político-militar russo, pero com preponderância econômica china. A ideia fundamental, Rafa, é promover a atração e influência sobre outros países, não a anexão, né, através de distintos organismos multilaterais, por exemplo, a Organização de Cooperação de Xangai, a União Econômica Euroasiática e incluso o BRICS Plus. De hecho, se me permites, entre finais do ano passado e início deste ano, temos a Bielorrússia, a Uzbequistão, a Cazaquistão como novos sócios, aunque não como membros plenos. E, neste momento, a cooperação em la Gran Eurásia, né, está em marcha, se materializa em grandes projetos de infraestrutura, gasodutos, oleodutos, linhas ferroviárias, pontes, carreteras, impulsados conjuntamente, mas bem uma sinergia entre a iniciativa Belt and Road de China e a União Econômica Euroasiática, né? Assim que, pois bem, é uma rede de conectividade alternativa, ela dominada por Ocidente. E, com relação à segunda parte da pergunta, com relação ao modelo alemão, eu tenho que comentar o seguinte. A diferença entre a Gran Eurásia e o modelo nazi, né, são bastante radicais, né? E o modelo alemão era uma doutrina de conquista militar, colonização racial, anexão territorial direta, basada em la violência e o extermínio, e justificada por la superioridade étnica, né? Em câmbio, a proposta euroasiática planteia liderazgo e atração de países mediante a cooperação econômica, projetos de infraestruturas, integração em bloques multilaterais e soft power, poder blando, né? Então, se apresenta como uma alternativa inclusiva e, digamos, respeituosa formalmente com a soberania dos Estados, aunque sempre bajo o hegemonismo russo-chino e nunca mediante a anexão violenta ou a destruição de populações locais, como ha sido o modelo nazi. Ha sido una respuesta un poco más larga, pero era necesaria. No, bien, hay que precisar, perfecto, Armando. Por seguir con pensamientos, con argumentos de algunos de estos filósofos o políticos que aconsejan a Putin, Karavanov habla de derrota de Occidente, porque dice que los valores materialistas, hedonistas que han colapsado de Occidente están ahí y que es un colapso civilizatorio y que hay que hacerlo. ¿Cómo se articula esa narrativa de declive de Occidente a la hora de legitimar las acciones que toma Rusia de cara al exterior? Esse é um tema muito interessante, porque esta narrativa constitui eixo central pela propaganda de Moscou, né, utilizada justamente para isso, legitimar sua política exterior, que consideramos desde nossa percepção ocidental agressiva, né, como a intervenção em Ucrânia e incluso a oposição à OTAN.
né? Pero apresentando, e esse é um elemento fundamental, apresentando estas ações como um resgate histórico, uma espécie de cruzada de honor frente ao caos e decadência do Ocidente, né? Então, com este discurso, com esta narrativa, se busca atrair aliados, coesionar internamente a Rússia também, né? E o problema é que, de certo modo, subestima a resiliência e o atrativo que projetam aún hoje Europa e os Estados Unidos para os demais países. Assim que, realizando um pequeno exercício, né, de mental, o reto ocidental ante esta narrativa estaria em fortalecer sua unidade interna, projetar um modelo de futuro realmente convincente, coisa que não temos realmente, e evitar que esta profecia do declive se converta em uma realidade autocumplida. E simplesmente para estirar, né, a administração Trump está ayudando muchísimo a reforçar essa tese, ¿sí? También utiliza conceptos como civilización de civilizaciones o la civilización, lo decíamos antes, de la gran Eurasia y del mundo. Al final, esto justifica, ¿no?, el papel de Rusia en el nuevo orden mundial que proponen, ¿no?, ese Estado-civilización. Este conceito implica uma autopercepção que em realidade transcende os limites do Estado-nação para apresentar-se como o resultado e o futuro de la convivência histórica de múltiplas tradições, religiões e culturas euroasiáticas. E desde este lugar, Rússia se atribui uma missão geopolítica e moral, né, de unir, de proteger, de liderar a diversidade civilizacional frente a um Ocidente ao que acusa reiteradamente de decadência moral e intento de imponer um modelo único. E, por um lado, esse discurso legitima a expansão e a influência russa como uma espécie de serviço à humanidade, uma espécie de cruzada, né, para salvar a humanidade. E, por outro, justifica seu papel na construção de uma ordem alternativo, plural, né, onde cada civilização mantenha sua soberania, cada Estado mantenha sua soberania e valores pelo bajo da coordenação de Moscou, né? Esta es la idea fundamental, ¿no? Un grupo mestizo, ¿no? Vamos a ir avanzando porque el tiempo pasa muy rápido, pero leía también a Karaganov que Rusia lo que constituye es una meritocracia de líderes, no una democracia occidental, que sabemos que ahora mismo las democracias, también distintos estudios de institutos internacionales, pues están en retroceso, en número al menos, frente a las autocracias. Ellos justifican una forma de gobernanza distinta a la impuesta tradicionalmente por Occidente, pero claro, esto a su vez es una justificación quizá, ¿no?, respecto de sus propias formas internas, ¿no? Esto tiene implicaciones para la participación ciudadana o el disenso político dentro de Rusia. Bem, a meritocracia de líderes, né, proposta por Karaganov, né, se diferencia bastante da democracia ocidental, em que prioriza a concentração do poder em uma élite selecionada por mérito, lealdade e conformidade ideológica com o Estado. Assim que relega a participação cidadana a um papel de apoio, mas que de decisão ativa. E exclui também, isto interessa, né, o pluralismo político e a alternância no poder. Assim que este modelo tolera solo um dissenso limitado, sempre que não desafie os interesses nacionais definidos desde arriba, né? E rechaça a ideia de que a legitimidade emane de eleições abertas e debate público. É uma forma de reforçar, né, a estabilidade, a coesão, a continuidade de um liderazgo que no responde ante la sociedad como en las democracias liberales. Tenemos otro pensador influyente, Dmitry Trenin. En este caso sostiene, por ejemplo, que la operación especial para ellos, o la guerra en Ucrania para Occidente, no es más que una variante de una guerra mundial que ya estaría en curso. ¿Esta percepción de un conflicto global, no solo regional, puede estar condicionando la estrategia de Rusia hacia Occidente y hacia el resto de actores internacionales? Exatamente. De hecho, é algo peligroso esta visão, porque a percepção
que tem levou a Rússia a reorientar radicalmente sua estratégia, a deixado de buscar integração com o Ocidente e assumir uma confrontação prolongada, reforçando alianças com China, com África, com outros atores do sul global, mas também militarizando sua economia e elevando o papel dissuasório da ameaça nuclear. Eu diria que este enfoque justifica o endurecimento interno, mas também provoca o aislamento internacional, mientras, logicamente, legitima a resistência como defesa da soberania russa frente a Ocidente percebido como inimigo existencial, Assim, pois, a guerra transcende o cenário ucraniano, isto é muito importante, e se converte em um eje da rivalidade global, incentivando a fragmentação da ordem internacional e a consolidação de bloques alternativos em que Rússia jugaria um papel central. Es curioso porque también Trenin, a la hora de analizar cómo el bloque contrario se enfrenta a ese conflicto en Ucrania, habla de dinámicas económicas y se muestra convencido de que al final toda esta situación a quien le conviene principalmente, en el otro lado, es a Estados Unidos, ¿no? Porque dice, moderniza su complejo militar industrial, da salida a su industria armamentística, mientras, son palabras de él, no mías, saquea a sus aliados europeos e impone sus intereses económicos. Exato. Segundo a interpretação que tem ele e outros analistas russos, e parte da opinião europeia também, Estados Unidos ha sacado vantagem econômica da guerra em Ucrânia ao impulsar seu complexo militar industrial com a fabricação e venda de armas tanto a Kiev como aos aliados europeus, que además dependem cada vez mais, por exemplo, também de gás liquado estadunidense desde a ruptura com Rússia. Então, aumenta-se a influência e o benefício econômico de Washington em Europa. E esta dinâmica ha alimentado a percepção de que Estados Unidos impõe seus interesses comerciais e energéticos e transferindo custos e dependência a seus sócios europeus e generando críticas sobre a simetria da situação dentro da Aliança Atlântica. Es muy curioso porque, para ir terminando ya, Armando, en torno a ese bloque alternativo que tú mencionabas, ¿no?, que está surgiendo o intentando configurar Rusia, le he llegado a leer a Karaganov que a futuro, en su opinión, los países del sur y del este de Europa se van a acabar uniendo a esa gran Eurasia y los del noroeste se pudrirán solos. Quiere hacer, yo creo, alusión pues más bien a las potencias tradicionales europeas, a Reino Unido, a Francia y sin embargo habla del sur de Europa y también los países del este, antigua esfera de influencia soviética, como más proclives a unirse a ese constructo internacional, esa gran Eurasia. ¿Cómo lo ves? Porque es peculiar el argumento, ¿no? Sim, é interessante, mas tem sentido essa percepção, porque a visão de Karaganov antecipa uma Europa cada vez mais fragmentada por a crise de valores e o declive do Ocidente como todo. Então, segundo seu discurso, justamente os países do sul e este da Europa seriam atraídos por novas oportunidades e vínculos culturais, é o que afirmam, e acabariam integrando-se na Grande Eurásia, mientras que, como muito bem has mencionado, parte da Europa, o Reino Unido e parte da Europa Ocidental seriam países que estariam aislados, envelhecidos e que dariam condenados a perder relevância internacional. E esta narrativa justificaria o replanteamento de alianças e apresentaria o projeto euroasiático como um polo de atração para os estados mais desencantados com a União Europeia e com a própria OTAN, e também advertiria sobre o suposto destino, é interessante, o suposto destino inevitável de marginalização para que eles não se sumem ao novo ordem multipolar desde a Eurásia. Muchas gracias, Armando Álvarez García Jr., profesor de Derecho Internacional Público, de Relaciones Internacionales también en la Universidad Internacional de La Rioja, por ayudarnos a entender esa arquitectura intelectual que sostiene la búsqueda de un nuevo orden mundial desde el Kremlin. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Rafa. Muchísimas gracias, querido público. Un abrazo enorme. Chao.